Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Glória a Deus. Quem hoje já acordou com gratidão? Quem hoje já colocou um sorriso no rosto e já falou com Deus? Pois é, aqui estou eu, tomando a vitamina D do dia, com gratidão, colocando meus olhos na luz para receber os nutrientes, que o meu corpo precisa, através do que Deus nos permite ter todos os dias de graça. Glória a Deus, Independente da sua religião, independente do que você esteja passando, do que você esteja vivendo, acorde com gratidão. Acorde com um sorriso no rosto. Como é bom, como é prazeroso a gente viver na presença de Deus. Hoje, pessoal, eu acordei e pensando comigo, o que eu quero para minha vida, como eu quero viver, como eu quero estar daqui a 20 anos. E isso me fez refletir, tem me feito refletir, porque no momento em que eu aprendo a fazer escolhas, a tomar decisões mais assertivas, eu consigo trazer uma mudança para a minha vida. E essa mudança, ela é extremamente positiva. Então, no momento em que eu consigo entender onde eu quero chegar e como eu estou agora, o que eu estou fazendo hoje para poder chegar lá daqui a 20 anos da maneira como eu almejo, eu consigo entender se isso que eu estou fazendo hoje vai me levar aos caminhos que eu quero trilhar e aos resultados que eu busco. Existem pessoas que falam: mas o amanhã pertence a Deus. Com certeza, mas também pertence a nós, porque Deus nos deu tantas bênçãos e Ele quer que todos nós possamos tomar posse delas. Então não é porque a gente não sabe que se a gente vai estar lá, que a gente não tem que nos planejar, que não temos que nos cuidar. Até porque, e se nós chegarmos mais do que isso, nós temos que chegar de pé, nós temos que chegar com disposição, com alegria, com um sorriso no rosto. E a cada tropeço que a gente olhe para trás, dê um sorriso e agradeça. Porque agora, naquele lugar que a gente tropeçou, a gente já não vai tropeçar mais. Porque a gente sempre sai de qualquer situação com um aprendizado, com evolução. Depende da visão e das escolhas que a gente faz. Então, vamos escolher todo dia acordar feliz, com gratidão, com boas energias. Vamos acordar todos os dias colocando a nossa vida na presença de Deus. Mas sempre, primeiramente, com gratidão. Com gratidão sempre. Porque a gratidão, ela traz para nós o direito, a oportunidade de recebermos mais do que a gente tem. Por quê? No momento em que a gente sabe ser grato, independente do que que a gente está agradecendo, a gente recebe mais. Isso daí é algo que acontece em tudo, Quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente se esforça, mais daquilo que a gente está se doando, que a gente está agradecendo, que a gente está fazendo, mais daquilo tudo vai transbordar na nossa vida. Então, eu todos os dias acordo com gratidão. Em alguns momentos da minha vida, em momentos que, na visão de
de algumas pessoas, né? Às vezes por falta talvez de focar no que é bom, né? E acabando focando no que não é bom, né? Em alguns momentos da minha vida, eu tive situações que não dependiam de mim para ficar para ficar bom, né? Aparentemente falando, para a situação modificar, né? E ainda assim, com uma dor muito grande dentro do meu coração, com uma vontade imensa de chorar, de me abrir com alguém, para falar como eu estava me sentindo, para perguntar o que aquela pessoa achava, né, que eu podia fazer. Nesses momentos, eu tive a bênção de agradecer pela dor. Agora não me perguntem por que você estava agradecendo pela dor. No momento em que eu agradecia, eu nem entendia por que eu agradecia, mas eu sentia em mim que eu precisava agradecer para que eu pudesse ter uma visão mais ampla do que eu podia fazer naquela situação, apesar de não depender de mim, teoricamente falando, né? Mas os sentimentos dependiam de mim. Então, é sobre isso. É sobre escolhas, é sobre o que está ao nosso alcance. A gente saber escolher, a gente saber o caminho que a gente deve tomar, mas não porque a gente já sabe o que tem lá adiante, mas é porque quando a gente se apega, né, com a medida de fé que a gente tem dentro do nosso coração, porque cada um tem uma medida de fé. Em algum momento da vida, essa fé, ela vai transbordar, né? Ela vai vir à tona e a gente vai usufruir dela. Então, ela foi aumentando a cada dia dentro de mim para passar por essa situação que eu vivenciei alguns anos atrás. E isso tem modificado a minha vida a cada dia, por conta de decisões, de escolhas que eu tive que fazer, mais por questão de querer viver uma evolução dentro daquela dor, né? E não morar dentro dela, mas entender o que eu tinha que fazer, como eu tinha que me posicionar. Então, naqueles momentos que eu vivenciei uma situação que eu não gostaria de estar nela, eu sabia que era eu quem tinha que estar ali, eu quem tinha sido escolhida para aquilo, e eu quis de alguma maneira estar sempre grata, agradecendo a Deus porque Ele plantava em mim todos os dias aquela vontade de dobrar os joelhos, de agradecer pelas oportunidades que eu ainda não sabia que ia acontecer, mas eu já sabia que elas iam acontecer, né? Que elas viriam, porque a gratidão, ela é o caminho para trazer o que a gente almeja, né? Então, é sobre isso. Então, naquele momento de gratidão, naquele momento que eu me posicionei como uma pessoa grata, como uma pessoa que queria viver o extraordinário dentro da situação que eu estava vivendo, eu recebi o acalento, eu recebi o consolo. E não foi de pessoas, né? Foi emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então, a minha visão sobre gratidão, sobre escolhas, sobre decisões, ela está exatamente aonde que a gente quer chegar, né? Então, se eu consigo ter uma visão de onde eu quero chegar, como eu quero estar lá na frente, eu consigo entender que as decisões que eu preciso tomar hoje, a visão de mundo que eu devo ter, em relação ao que está acontecendo na minha vida naquele momento, eu tenho que saber tomar
decisões, fazer escolhas. E o meu pensamento sobre sentimentos é exatamente isso, saber escolher, né? Às vezes a gente falando pode gerar um pouco de polêmica em relação a isso, mas não é para isso, né, que eu abri essa câmera aqui. Mas assim, existem pessoas que elas não conseguem ter uma visão de onde elas querem chegar e acabam que elas moram na dor. Existem inúmeras, milhares, centenas, né, centenas e milhares de situações, né, que a gente não pode nem calcular, né, porque nós moramos aqui em um mundo onde existe vários tipos de pessoas, né, com vários tipos de pensamentos, né, nós não somos iguais em relação a isso, mas existem pessoas que passam por algum tipo de luta e elas passam a morar lá, passam a morar na dor. Por quê? Porque muitas das vezes essa pessoa, ela só questiona: ah, mas por que eu estou passando por isso? Ah, mas se eu sou tão amada pelo nosso Criador, né, por Deus, por que eu estou passando por isso? De novo, sobre a minha experiência. Quando a gente começa a fazer muita pergunta, questionar, quando a gente começa a achar que a gente está sendo injustiçado, ou a gente acaba fazendo o papel de vítima, a gente não consegue ter a visão ampla da situação para que a gente possa conseguir tomar decisões e fazer escolhas. Então, no momento em que a gente, ao invés de questionar, a gente agradece pela oportunidade, porque a oportunidade de uma luta, ela nada mais é do que algo que faz a gente repensar, faz a gente parar um pouco, para a gente poder começar a ter uma visão. Mas isso que está acontecendo comigo, o que dá para mim fazer para que eu possa não sofrer com isso? Ou para que o fardo seja mais leve? Será que a gente é capaz de fazer isso em qualquer circunstância? Na verdade, eu não acredito que nós somos capazes sozinhos, mas nós somos capazes quando a gente tem a gratidão e a gente sabe que teve alguém que nos colocou aqui e que nós não estamos sozinhos. Então, no momento em que a gente consegue ter essa visão do que a gente está vivendo, independente da situação, a gente abre as portas para que a gente possa receber esse conforto, esse acalento. A gente recebe, de alguma maneira, quando a gente abre as portas, para que algo novo entre e a gente consiga, naquela situação, evoluir. Jesus apresenta para a gente pessoas que a gente nem sabiam que existiam e que poderiam nos abençoar. Então, em uma outra situação, eu quero contar toda a minha história, né? Do que eu estou falando, mas isso foi uma das coisas que aconteceu na minha vida muito forte, né? Mas que me trouxe até aqui hoje, com essa visão, com esse pensamento. Eu, em outras situações, né, tirando dessa dor como mãe, mas em outras situações, agora financeiramente falando, já passei e eu não tive sabedoria posterior a essa situação, né, com a minha filha. Mas eu não tive sabedoria. E eu, com a visão que eu tenho hoje, eu não culpo ninguém. Quando a gente passa por algo que a gente permitiu alguém fazer com a gente não tem que culpar a pessoa.
nós temos que olhar para nós e entender onde foi que eu permiti, onde foi que eu não prestei atenção. Como eu falei da pedra, né? Do tropeço. Quando a gente tropeça, ou quando a gente faz algo que estamos talvez até competindo, a gente nunca perde, desde que a gente tenha essa visão. Por quê? Para a gente poder perder, a gente tem que não ter aprendido nada com aquilo. Então, no meio de situações que eu passei, nesse caso financeiramente falando, eu tive muitas perdas. Ainda vivencio resultados dessas perdas. Mas, ainda assim, eu agradeço por ter perdido. Porque essas perdas foram quem me fizeram também ter a visão que eu tenho hoje. Então, hoje, eu não perco tempo com picuinha. Não sou perfeita, lógico. Tem muitas falhas ainda que eu quero muito corrigir, que eu quero evoluir, né? De forma positiva. Então, no meio desses tropeços, dessas perdas que tive, na minha concepção, na minha visão, quando a gente passa por coisas adversas, onde nos faz nos movimentar, a refletir, poxa, o que eu fiz para isso acontecer? Ou a gente começa a questionar nós mesmos, ou refletir sobre alguma coisa, porque alguma coisa que não foi boa aconteceu, é positivo, porque nos fazem refletir, nos fazem sair da zona de conforto. Outra coisa importante sobre a questão do nos fazer refletir, nos fazer movimentar, é a questão do que hoje, né, que é o meu conteúdo, o que eu venho falando aqui é para a gente poder refletir, mas para chegar na questão das escolhas para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa alma, né? Para o nosso bem-estar. Então, uma das coisas muito fortes hoje que tem acontecido, falando fisicamente, né, do nosso corpo, é isso. A gente tem sentido desconfortos e muitas das vezes a gente não se esforça para entender por que eu estou sentindo. Por exemplo, estou sentindo um desconforto embaixo da sola do pé. Poxa, eu vou tomar um remedinho para me parar de sentir os sintomas, né? Tá certo isso? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Vamos refletir sobre isso? Eu estou tendo um estufamento depois que eu como, e aí tem um desconforto. Eu vou tomar um remedinho, né? Para poder parar de sentir o desconforto. E aí? Será que isso não tem que me fazer me movimentar? Fazer pesquisa? Entender? Eu comi isso, ou fazer uma pesquisa, aquilo ali está me fazendo bem? Né? Ou sobre a sola do pé? Não é o calçado que eu estou usando? Não é muito duro? Eu não teria que usar algo que amortecesse a minha pisada para me fazer me sentir melhor? Aí, às vezes, a dor no joelho, na coluna, não está ligado ao jeito que eu estou pisando, o calçado que eu estou usando, a forma, o colchão que eu durmo, a quantidade de horas que eu estou ficando sentado, a quantidade de alongamento que hoje eu não fiz, né? O alongamento que hoje eu deixei de fazer, ou às vezes não estou fazendo de jeito nenhum exercício. Pessoal, tem tantas coisas que tem que nos fazer nos movimentar,
fazer a gente refletir, e muitas das vezes pelo fato da gente não querer se esforçar, não, eu não quero me esforçar, não, tá bom assim, já tá bom, isso é hereditário, isso é já meu pai tem, minha mãe tem, aconteceu isso já com o meu irmão, com a minha irmã, e aí você vai lá e cruza os braços. Será que você está vivendo a vida que Deus tem para você? Às vezes a gente olha para alguém do nosso lado, alguém que a gente conhece, às vezes pela rede social, a gente vê uma vida aparentemente abundante, né, de coisas materiais, e às vezes até fisicamente, porque geralmente é raro as pessoas irem na internet para falar de uma coisa ruim, né, que ela está vivendo. Geralmente as pessoas falam coisas que às vezes nem aparentemente parecem estar vivendo, mas não estão. E a gente observa as pessoas do lado, né? Aqui tem um ditado que é falado, a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é isso. A visão de quem está de fora, a gente só vê a aparência. O que realmente o que realmente está acontecendo, quem sabe é quem está vivendo. Então, quem é que sabe de nós mesmos? Primeiramente, quem nos criou e nós mesmos. Então, a gente tem que saber fazer escolhas, a gente tem que saber pegar o que a gente está sentindo e refletir o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer para isso melhorar. Onde eu quero chegar com isso? Se eu tomar essa decisão, o que isso vai causar na minha vida? A gente não precisa ser um especialista em tudo que a gente vive, mas a gente tem que ser especialista em querer se sentir bem, em querer ser abundante em tudo que a gente vive, em tudo que a gente está passando. Não importa o que você está vivendo, a condição que você tem financeira, não importa o tamanho dos seus sonhos, o que importa é o que você está fazendo hoje. O que importa é onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo de vida. Então, pessoal, que a gente saiba o que a gente quer viver, que a gente tenha isso muito bem nítido, que a gente tenha isso amplamente na nossa frente, a gente veja isso todos os dias, onde eu quero chegar, como eu quero estar, o que eu estou fazendo para isso acontecer na minha vida. Se você acredita em algo, vá atrás, faça a sua parte. Eu costumo falar com meu filho de 9 anos que a vida ela tem alguns pilares, depende dos seus objetivos, né? Porque cada um tem uma medida de fé, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem seus sonhos, seus objetivos. Então não existe protocolos para nós seres humanos, né? Onde a gente vai e tem protocolo, às vezes pode ter um protocolo em relação a algumas coisas, mas quando se trata do que o corpo nosso precisa, dos sonhos da gente, do que a gente almeja, cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua compatibilidade, né? Então, eu costumo falar com ele que na vida existem alguns pilares que a gente precisa respeitar, né? Então, alguns deles, né? Primeiramente, uma pessoa que ela quer evoluir, ela quer chegar nos objetivos que ela tem para a vida dela. Primeiramente, ela tem que ser uma pessoa que vive na presença de Deus, ela tem que ser uma pessoa grata, ela tem que ser uma pessoa que vive de forma honesta, e ela tem que ser uma pessoa que estuda, que pesquisa, que questiona, e uma pessoa que trabalha, uma pessoa que se esforça para que as coisas deem certo. Então, e o resultado ele vai vir na gratidão, no ser honesto, no abençoar a vida das pessoas, porque quando a gente tem os pilares certos na nossa vida, claro, existem outros, né? Eu estou falando de alguns que eu estou aqui lembrando, mas a gente consegue transbordar tanto que a gente começa a abençoar a vida das pessoas. E na verdade a gente já começa a abençoar já fazendo a nossa parte no mínimo. Quando a gente se propõe a fazer um pouco para alguém que precisa, quando a gente se propõe a ajudar
quando a gente se propõe a querer fazer algo, não para o nosso benefício, quando a gente se propõe a fazer algo que a gente vai conseguir receber algo, né? A gente almeja, muita gente, a maioria de nós, né? A gente quer crescer, evoluir financeiramente. E para a gente ter esse retorno, a gente precisa, eu vou abençoar a vida de quem com isso, né? Por exemplo, eu estou na área da saúde. O meu trabalho, ele está abençoando a vida das pessoas? O que eu faço abençoa a vida de alguém? É dessa maneira que eu vejo a mão de Deus trabalhar na vida da gente, na vida de alguém abundante, de uma pessoa próspera. Então, o que vem de Deus, ele não é momentâneo. O que vem de Deus não é passageiro, ele fica. Então, hoje, voltando na questão de longevidade, voltando nessa questão do como eu quero estar, né, daqui a alguns anos, a pessoa que quer envelhecer, né, na idade, ela não precisa ficar com a aparência de uma pessoa doente, né? Ela pode ter saúde, ela pode viver bem, ela pode ter longevidade, mas depende das escolhas, das decisões, do que ela está fazendo agora. Porque existem pedras de tropeço na nossa vida. E essas pedras de tropeço, elas podem nos paralisar. Depende das escolhas que a gente fizer. Porque tem escolha que a gente faz que ela não tem retorno. Às vezes a gente tem tanto daquele problema na nossa vida que aquilo já não tem mais como remediar. Então, se você tem um sintoma de alguma situação, não falo só fisicamente, né? Podemos falar também financeiro, né? Eu estou vivendo com muita escassez. Eu estou passando por muita luta. Independente do que você está passando, mas falando aqui fisicamente, né? Se você tem algum desconforto, busque a base do que pode estar acontecendo. Não procure remediar as coisas de forma que você vá só calar o sintoma. Busque a base do que pode estar acontecendo, o que eu estou fazendo para isso acontecer, onde isso pode ter começado, quando foi que eu comecei a sentir. Qual que é a base da vida para uma pessoa poder envelhecer em pé? Para uma pessoa poder envelhecer com autonomia, ela não precisar de alguém carregar ela, ou ela ficar em cima de uma cama, dependendo da ajuda de pessoas. E para quem já é bem maduro, muitas das vezes tem alguém próximo falando, não haja dessa forma. Procure fazer isso para que você tenha esse tipo de benefício. Vamos ouvir as pessoas que nos amam, as pessoas que estão próximas, que têm uma boa experiência ou que querem trazer uma experiência boa para a nossa vida. Vamos dar oportunidades para que as coisas boas venham, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa realmente viver cada bênção que Deus tem para nós. Talvez você não está vivendo essa bênção porque você não abriu a sua visão, você não amplificou a sua visão, você não abriu as possibilidades, as portas das possibilidades. Vamos procurar observar o que a gente está vivendo, onde a gente quer chegar, o que a gente tem, quais são as armas que nós temos disponíveis hoje. Se você está de pé, se você está falando, se você consegue se locomover, se você é uma pessoa que não tem uma comorbidade, se você tem ouvidos para ouvir, olhos para ver, boca para falar, pernas para andar, mãos para poder pegar, você tem tudo nas suas mãos, você tem todas as oportunidades, depende de você. É isso aí, pessoal. Depois eu volto para a gente conversar mais. O sol aqui onde eu estou já está acabando, né? Já passou o tempo que eu gostaria de ficar. E a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa: ame vocês mesmos, ame a sua família, transborde na vida das pessoas que você ama com conhecimento, com a mudança de posicionamento,
Tenha visão ampla de onde você quer chegar, como você quer chegar e o que você está fazendo hoje para chegar lá nos seus objetivos. Um abraço.